João Raul entra em uma briga. Agrado toma uma decisão que muda tudo, e um novo começo nasce em meio à dor, enquanto um perigo silencioso cresce sem que ninguém perceba. No próximo capítulo de Coração Acelerado, a tensão toma conta de tudo. Depois de mais uma decepção, Agrado respira fundo, o coração pesado, quase sem forças. Eu vou embora. A voz sai firme, mas carregada de dor. Ficar aqui tá me destruindo. João Raul tenta segurar ela, desesperado. Não faz isso, a gente ainda pode se resolver. Mas Agrado não recua. Você já escolheu duvidar de mim. Agora, eu escolho me escolher. O silêncio que vem depois, muda tudo. Pouco tempo depois, consumido pela culpa e pela revolta, João Raul perde completamente o controle em um bar. Eu estraguei tudo. Ele grita, empurrando quem tenta acalmá-lo. E a confusão começa. Porque quando o coração tá ferido, a razão simplesmente desaparece. Enquanto isso, longe dali, um novo caminho começa a nascer. Agrado e Eduarda chegam a Goiânia. Sem luxo, sem segurança, mas com coragem. A gente saiu de tudo, e agora só tem a gente, diz Eduarda, tentando se manter forte. E isso já é suficiente, responde Agrado, mesmo com o medo escondido no olhar. As duas criam uma página nas redes sociais. Começam do zero. Compõem músicas. E tentam transformar dor em força. Porque às vezes, o recomeço só acontece quando tudo desmorona. Mas nem tudo é esperança. Nayane se aproxima cada vez mais de João Raul. Eu tô aqui por você. Diferente de quem foi embora. Ela provoca, com um leve sorriso. Ele hesita. Dividido, confuso. Eu não consigo esquecer a Agrado. Então esquece, aos poucos? Ela responde, manipulando cada palavra. E o perigo cresce. Porque quando alguém entra na sua vida no momento mais frágil, pode te levar para qualquer direção. Enquanto isso, em Bom Retorno, o clima esquenta. Janete vê um vídeo de Nayane e perde o controle. Essa menina não vai destruir a vida da minha filha. Ela vai direto tirar satisfação com Zilá. Mantém sua filha longe da Agrado, ou eu não respondo por mim. Zilá encara, sem recuar. Você não manda aqui. E naquele instante, a guerra está declarada. E não para por aí. Rony se aproxima de Zilá. Com segundas intenções. Você merece mais. Alguém que te valorize de verdade. Ela se abala. E Laurzinho percebe. O ciúme começa a crescer, silencioso. Porque traição sempre deixa rastros. Enquanto isso, em Goiânia, a realidade finalmente bate à porta. O apartamento é simples. O dinheiro é curto. E a primeira tentativa de gravação acaba em decepção. Não é isso que o mercado quer, diz o produtor, seco, direto. Eduarda sente o impacto, o olhar vacila. E agora? Agrado fecha os olhos por um instante, respira fundo. Agora a gente melhora, e tenta de novo. Porque desistir não é opção. Elas insistem. Conseguem uma oportunidade em uma churrascaria pequena. Simples, mas importante. E ali, dão tudo de si. Cantam com alma. Com dor. Com verdade. Mas o destino ainda guarda algo cruel. Durante o trabalho, Agrado levanta o olhar. E congela. João Raul. Ao lado de Nayane. Os dois caminhando próximos, como se nada tivesse acontecido. O mundo para. Então, é isso? Ela sussurra, com o coração apertado. João Raul tenta se aproximar. Agrado, me escuta. Mas ela corta, sem hesitar. Você já falou demais, quando escolheu não me ouvir. E vai embora, mais uma vez. Só que agora, mais forte. Mais consciente. Mais dona de si. E fica a pergunta no ar. Quantas vezes você já precisou se afastar de quem ama, para não se perder? E será que um amor que machuca, merece mesmo ser vivido? Porque na vida, nem sempre perder alguém, é o fim. Às vezes, é o começo da sua melhor versão. João Raul encara Nayane, a tensão explode. Você mentiu para mim. Usou a minha história. Ela tenta se defender, apressada. Eu fiz isso por amor. Mas já não sou a verdadeiro. No mesmo instante, sem imaginar o que está por vir,
Agrado e Eduarda recebem uma proposta. Uma chance. Que pode mudar tudo. E o destino começa a se mover. Silencioso, mas decisivo. A mentira de Nayane começa a ruir. Ainda assim, ela se agarra à última esperança. Se eu me aproximar dele, ele vai lembrar, vai sentir. Ela diz, confiante. E tenta mais uma vez. Se aproxima de João Raul. Olhar doce, voz suave. A gente já viveu tanta coisa. Você não sente nada? Ele respira fundo. Olha nos olhos dela. E responde, com sinceridade. Eu sinto. Mas não é o suficiente. O silêncio pesa. Ela insiste, quase implorando. Mas você me acha especial, não acha? Ele não desvia. Acho. Mas não do jeito que você quer. O golpe é direto. Mesmo enfim. Nayane não desiste. Então, ainda existe uma chance? João Raul nega, devagar. Eu ainda amo Agrado. Essa frase desmonta tudo. Mas Nayane tenta resistir. O passado, a Diana, isso não muda nada? Ele corta, firme. Não muda o presente. E naquele instante, a primeira rachadura aparece. Porque quando a verdade entra, a mentira começa a desmoronar. Enquanto isso, do outro lado dessa história, duas mulheres continuam lutando para sobreviver. Agrado e Eduarda, em Goiânia. Sem dinheiro, sem estrutura, mas ainda com o sonho pulsando no peito. A gente não pode desistir agora, diz Eduarda, já cansada, mas tentando se manter firme. A gente não chegou até aqui para voltar atrás. Responde Agrado, com uma força que nem ela sabia que ainda tinha. Elas continuam. Mesmo cansadas. Mesmo desacreditadas. E é justamente nesse momento, quando tudo parece no limite, que algo inesperado acontece. Alguém importante escuta uma música delas. E se impressiona. Quem são essas meninas? A pergunta ecoa. E o destino começa a mudar de direção. Mas enquanto uma porta começa a se abrir, outra está prestes a se fechar, com força. Porque Nayane não aceita perder. E quando ela percebe que João Raul não vai ceder, ela decide ir mais longe, muito mais longe. Nayane segura o rosto de João Raul. Olhos fixos, intensos. Você vai me escolher, eu sei disso. Mas ele se afasta. Frio. Para de insistir numa história que não existe. A tensão explode no ar. Nayane não aceita. Não consegue aceitar. Você tá com medo, é isso? Medo de sentir de novo? Ela acusa, tentando atingir onde dói. João Raul balança a cabeça. Não. Eu tô com medo de viver uma mentira. A frase corta fundo. Mas ela insiste, quase desesperada. Tudo o que eu fiz foi para ficar perto de você. E você acha que isso justifica? Ele rebate, indignado. Você construiu tudo em cima de algo que não é seu. O clima pesa. Os olhares se enfrentam, sem fugir. Eu posso te fazer feliz. Ela grita, como última tentativa. Mas ele não hesita. Mas não é você que eu amo. Silêncio. Devastador. Nayane recua um passo. Como se o chão tivesse sumido. Mas o orgulho fala mais alto. Você vai se arrepender. Quando perceber que eu era a melhor escolha. João Raul se aproxima. Calmo, mas firme. A melhor escolha. Nunca precisa mentir para ser escolhida. E dessa vez, não sobra defesa. Pela primeira vez, Nayane sente que está perdendo. Mas ela não pretende cair sozinha. E a Agrado? Você acha que ela é perfeita? Ela provoca, tentando ferir. O olhar dele muda. Seguro. Ela pode ter erros. Mas nunca fingiu ser outra pessoa. A verdade se impõe. Forte, impossível de negar. Enquanto isso, outra virada começa a ganhar força. Em Goiânia, Agrado e Eduarda enfrentam mais um dia difícil. A gente tá dando tudo, e nada acontece. Desabafa Eduarda, frustrada. Calma. A nossa hora vai chegar. Agrado tenta manter a esperança viva. Mas a dúvida pesa. Até quando esperar? Até quando resistir? Então, sem aviso, uma surpresa chega. O telefone toca. Alô, é a Agrado? Ela troca um olhar com Eduarda. O coração acelera. Sou eu.
Do outro lado, uma voz direta. Eu ouvi uma música de vocês? E quero conversar. Silêncio. Choque. Esperança. Mas enquanto uma oportunidade nasce, uma tempestade começa a se formar. Porque Nayane não aceita o fim. E decide expor tudo, publicamente, sem pensar nas consequências. Então, tudo sai do controle. Nayane pega o microfone. Olhos firmes, respiração acelerada. Hoje, eu vou contar a verdade sobre mim e João Raul. João Raul, surpreso, reage na hora. Você não tem esse direito. Mas já é tarde. O que era controle? Vira um escândalo impossível de esconder. Tudo acontece rápido. Rápido demais. Nayane decide agir. Sem medir. Sem medo. Se ele não vai me escolher, eu vou forçar ele a assumir. Determinada, ela arma tudo. Uma entrevista. Câmeras ligadas. Plateia atenta. Expectativa no ar. João Raul chega, sem entender nada. O que está acontecendo aqui? Nayane sorri, como se tivesse tudo sob controle. A verdade. Mas ele já sente. Algo está errado. Que verdade? Ela pega o microfone. Respira fundo. E começa. Eu cansei de me esconder. Eu vivi uma história com João Raul. Que ninguém conhece. O público reage. Curioso. João tenta interromper. Para com isso? Você não sabe onde está se metendo. Mas ela continua, sem recuar. Eu fui a mulher que marcou a vida dele. A mulher do passado. A verdadeira história. Murmúrios se espalham. Olhares se cruzam. Câmeras se aproximam. João Raul fecha os olhos, irritado. Você tá ultrapassando todos os limites. Nayane se aproxima dele, ao vivo. Sem dar saída. Então fala. Diz que é mentira. Silêncio. Pesado. Porque qualquer resposta pode explodir tudo. João respira fundo. Você tá confundindo as coisas. Eu tô expondo. Ela rebate, firme. A tensão cresce. O público se divide. E ela vai ainda mais longe. Você sente alguma coisa por mim, ou não sente? A pergunta vem direta. Diante de todos. Sem defesa. Sem fuga. João Raul encara. Cansado, pressionado. Mas honesto. Eu sinto. Mas não é amor. O impacto é imediato. Nayane trava. O sorriso desaparece. Você tá mentindo? Você não pode dizer isso. Eu posso. Porque é a verdade. O público reage. Sussurros. Chore. E naquele instante, o jogo vira. Porque quando a verdade aparece em público, a mentira não tem pra onde correr. Nayane perde o controle. Você tá fazendo isso comigo, na frente de todo mundo? Você que trouxe isso, pra frente de todo mundo. Ele rebate, sem recuar. O golpe final. Nayane recua. Sem ar. Sem personagem. Sem plano. Pela primeira vez. Completamente exposta. Mas o pior. Ainda não terminou. Porque a humilhação não acaba ali. Ela só começa. Enquanto isso, em Goiânia, aquela ligação se transforma em algo maior. Muito maior. Uma oportunidade real. E no estúdio, depois de tudo que veio à tona ao vivo, já não existe mais caminho de volta. João Raul respira fundo. Mas agora, a paciência acabou. Você quis transformar isso em espetáculo. Agora, aguenta as consequências. Nayane treme. Olhos marejados. Mas ainda tenta manipular. Eu só queria que você assumisse o que sente. Você queria me forçar? Ele rebate, firme. E isso, não é amor. É controle. A plateia reage. Alguns cochicham. Outros filmam. E ela sente o peso do julgamento. Você tá me humilhando? Ela sussurra, quase sem voz. Ele responde, frio. Você se colocou nessa posição. Silêncio cortante. Ela dá um último passo. Tudo que a gente viveu. Ele encara sem emoção. Você viveu sozinha? A frase é o fim. Nayane recua. Como se o mundo tivesse desabado sobre ela. Porque quando a ilusão acaba, a queda é brutal. E piora. A verdade começa a circular nas redes. Nos comentários, nas manchetes. Mentira exposta ao vivo.
A influenciadora, desmentida. O nome dela, agora é assunto. Mas não do jeito que ela queria. Rony observa de longe, sem intervir. Até ele entende. Não tem mais como salvar. Acabou. Ele murmura. Enquanto isso, do outro lado da história, uma luz surge. Em Goiânia, Agrado e Eduarda chegam a um encontro marcado. Ansiosas. Inseguras. E se for só mais uma decepção? Pergunta Eduarda. Então a gente levanta de novo. Responde Agrado. Mas dessa vez, é diferente. Quando entram, dão de cara com uma presença inesperada. Carismática. Real. Eu ouvi vocês, e não consegui ignorar. As duas se entreolham. Sem acreditar. Vocês têm verdade, e isso não se ensina. O coração dispara. Porque às vezes, a oportunidade aparece, exatamente quando mais precisamos. Eu quero ajudar vocês a crescer. A voz continua firme. Eduarda segura a emoção. Sério? Muito sério. Agrado respira fundo. Depois de tanta dor. Finalmente, uma chance real. Mas enquanto uma história começa a subir, outra termina, no fundo do poço. Nayane, agora sozinha. Encarando o próprio reflexo. Sem filtros. Sem aplausos. Sem mentira. Isso não pode ser o fim. Ela sussurra. Mas no fundo, sabe que tudo que construiu, desmoronou. Ela cai de joelhos. Eu perdi tudo. Enquanto do outro lado, Agrado segura o microfone. Agora, é a nossa vez. Destinos completamente opostos se cruzam no mesmo instante. A queda de Nayane é completa. Não tem mais plateia a favor. Não tem mais aplausos. Não tem mais personagem. Só sobra ela. E as consequências. Sozinha. Ela encara o celular. Comentários, críticas, rejeição. Mentira tem perna curta. Tudo armado, e caiu sozinha. Ela tenta desligar. Mas não consegue fugir. Eu só queria ser alguém. Murmura em lágrimas. Mas a verdade pesa. Porque ninguém constrói algo sólido, em cima de mentira. Enquanto isso, João Raul caminha sozinho. Pensativo. Eu quase destruí tudo. Por acreditar no que eu queria ouvir. Ele para. Respira fundo. Mas ainda há tempo. De fazer diferente. Porque reconhecer o erro não muda o passado, mas muda o futuro. E do outro lado, um novo capítulo começa. Agrado e Eduarda sobem ao palco. Pequeno, simples, mas cheio de significado. O olhar dela se encontra. Pronta? Pergunta Eduarda. Agora, mais do que nunca. Responde Agrado. A música começa. A voz sai firme, verdadeira, sem máscara, sem medo. E pela primeira vez, o público escuta. De verdade. Nos bastidores, a oportunidade cresce. Portas se abrem, convites surgem. O nome delas começa a circular. Elas têm algo diferente, comenta alguém. E tem mesmo. Tem história, tem dor, tem verdade. Porque quem já caiu, aprende a levantar mais forte. E João Raul assiste de longe, em silêncio. Orgulho misturado com arrependimento. Era ela, sempre foi ela. Mas dessa vez ele entende. Amor não é posse, é escolha. E escolha, tem consequência. Enquanto isso, Nayane encara o espelho. Sem maquiagem, sem personagem, sem ninguém. Eu me perdi, tentando ser alguém que eu não sou. E essa é a maior queda. Não perder os outros, mas perder a si mesmo. E fica a mensagem dessa história. Quem tenta crescer passando por cima dos outros, cai sozinho. Quem sofre, mas continua, constrói algo verdadeiro. E ninguém precisa fingir ser outra pessoa para ser amado. Porque na vida, você pode até enganar por um tempo. Mas a verdade, sempre encontra um jeito de aparecer. E quando aparece, ela separa quem fingiu, de quem lutou de verdade. Agora me conta aqui. Você acha que Nayane merece uma chance com João Raul? E João Raul ainda pode conquistar Agrado? Escreve aqui nos comentários. Eu quero saber sua opinião. E se essa história te prendeu até aqui, deixe o gostei agora. Porque isso ajuda esse vídeo a chegar em mais pessoas que também precisam ouvir essa mensagem hoje.